Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Bom, a partir de agora você pode estranhar um pouquinho os assuntos que vão ser abordados por aqui. Não vou mais falar sobre terapia capilar e nem sobre cabelo, mas vou estar abordando aqui assuntos que são de extrema relevância, a palavra de Deus. Aqui eu quero te ajudar a nutrir o seu espírito através da palavra da verdade, fortalecer, ficar firmado na rocha e achar o seu propósito de vida através da palavra de Deus. Porém, eu quero te deixar livre para escolher se você quer ficar ou não. Tá tudo bem se você escolher não permanecer, ok? Agora, para você que vai ficar aqui comigo, vai ser um prazer seguir nessa jornada contigo lado a lado. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. E já peço para todos vocês, não esquece de clicar no joinha. E também, para você que chegou aqui no canal, não deixa de se inscrever. Ah, e tem que ativar o sininho, né? Ai, gente, não tô acostumada com isso, não. Para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Combinado? Então, vamos ao que interessa. E nosso assunto hoje vai ser em 1 Samuel, lá no capítulo 16. A gente vai falar sobre como nós somos enganados pela aparência. Você já percebeu que a gente vê aquilo que agrada aos nossos olhos e julga que aquilo é bom? Eva pecou também por conta disso. Além de ter sido seduzida pela serpente, ela também viu que a fruta era boa e agradável aos olhos. E nós vamos ver aqui que o povo, num certo determinado momento da história de Israel, ele decide clamar por um rei. Ele já não queria mais ser governado por Deus. Ele decide que ele quer um rei para ser como todas as outras nações. E então Deus vai levantar Saul. Lá no capítulo 9, no versículo 2, diz que Saul era um homem muito bonito, que não havia entre os filhos de Israel o homem mais bonito e que ele era muito alto, que ele sobressaía dos ombros para cima. Então ele era alto e belo, ele era vistoso, agradável aos olhos, não é? Então Deus decide acatar ali o pedido do seu povo. E aí você vai me perguntar, mas por que Deus fez isso? Porque ele é fiel àquilo que ele fala. Ele disse que escolheu aquele povo para si, então ele vai com ele até o fim, porque Deus é fiel a si. Ele falou que vai ser e assim será, e ponto final. Ele não volta atrás, ele não muda de ideia. Que o povo vai ser governado por Saul por um período de tempo, mas Saul vai cometer muitos erros diante do Senhor. E logo no primeiro erro que ele comete, capítulo 13, nos versos 13 e 14, porque Samuel estava demorando a chegar e o povo estava se dispersando, ele decide que ele mesmo iria fazer o sacrifício e as ofertas pacíficas. Mas isso não era atribuição do rei, era atribuição do sacerdote, era atribuição do profeta. E ali Deus já fala para ele, ó, mas agora, lá no verso 14, mas agora o seu reinado não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Então a gente vai vendo aqui que Saul vai fazendo muitas coisas, até que no capítulo 15 ele vai ser rejeitado por Deus. No capítulo 10, nos versos 6 e 7, a gente vai ver que o Espírito de Deus entrou em Saul, ele profetizou, que Deus mudou o coração de Saul para que se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Mas Saul não tinha essa essência, essa humildade, diferentemente do escolhido de Deus. E por que a gente está falando sobre escolhas erradas? Porque somos levados pela aparência. Aquilo que nos parece bom e agradável aos nossos olhos, nós entendemos sempre como sendo algo positivo, como sendo algo bom, algo que até de Deus. Quantas e quantas vezes a gente não se engana porque os nossos olhos nos levam ao engano. Qualquer um de nós está passivo a fazer a escolha errada por aquilo que a gente vê. Olha só. Lá no capítulo 16, 1 Samuel 16, a gente vai ver que Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Na Bíblia original,
em hebraico, ele diz assim: me tenho provido de um dos filhos dele para ser rei. Provisão quer dizer possuir. Deus possuía Davi como rei de Israel. Ele desejava que Davi fosse o rei de Israel. Mas Samuel não vê com os olhos de Deus. Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e assim foram passando todos os filhos, né, diante de Samuel. E Samuel foi, o Senhor falava: não é este, não é este, não é este. E quando ele chega em Samá, que é o último filho que está ali na casa, Samuel diz assim: não é este, o senhor não tem nenhum outro filho? Aí ele fala: tem um que está no campo. Então ele manda chamar Davi, que está no campo com as ovelhas, ou seja, tinha o trabalho mais humilhante da família, né, que era pastorear ovelhas. E aí ele vai dizer que eles só vão se assentar quando Davi chegar. E quando Davi chega, olha o que acontece. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que na palavra de Deus não diz que Davi era baixo, não diz que Davi era magro, diz que Davi era moço, ele era jovem. Então ali a média de idade para ele não estar no exército, muito possivelmente, é uma questão de constatação histórica. Davi era menor de idade, ele não podia estar no exército, tanto que quando ele vai enfrentar Golias, os seus irmãos estão no exército, mas ele não. Então ele era menor de idade. Então, conjecturando aqui mais ou menos a idade ali de Davi, entre a adolescência e a juventude, Davi devia ser um menino magro, talvez, né, não tão corpulento quanto os irmãos dele, talvez ainda com uma estatura abaixo da média da família, mas a palavra de Deus mesmo não diz. A gente só tira a conclusão de que ele não era, digamos assim, que ele não era um homem muito robusto, muito grande, porque ele não estava no exército, porque para ele estar no exército ele precisava estar na maioridade. Olhando a compleição física de um adolescente para a juventude, a gente tira ali uma estatura mais abaixo e um corpo um pouco mais esguio, né? Naturalmente. Mas a palavra de Deus não nos diz. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Quando Samuel olhou para Eliabe, Eliabe era alto, Eliabe tinha boa aparência, e ele logo diz: ah, certamente esse é o rei, né? Olha isso, um homem, um rei perfeito em sua aparência. E Deus diz: não olha a aparência, olha o que eu vou te falar, porque eu vejo além do que você vê, eu vejo o coração. E aí você vai me perguntar: mas Davi pecou, Davi não era santo, Davi não era livre do pecado, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu Davi, não foi o povo que escolheu, não foi o povo que conclamou Davi, foi Deus que escolheu Davi. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. A reverência, o temor que ele tinha, a fé e o desejo de agradar ao Senhor. Davi, mesmo com os seus erros, sempre buscava estar aos pés do Senhor, reconhecia seus pecados, pedia perdão, se compadecia, se prostrava, orava. Vide os salmos. Nós veremos vários salmos de Davi, reconhecendo a majestade de Deus e a sua total dependência desse Senhor que o colocou no trono. Quando
quando nós fazemos as nossas escolhas, ouvindo a voz do Senhor, assim como Samuel ouviu, nós escolhemos bem. Nós fazemos as escolhas segundo o coração de Deus. Quando nós escolhemos as coisas pela aparência, pelo nosso julgamento, pelos nossos olhos, nós fazemos as escolhas erradas. Nós chegamos num ponto da história onde é preciso fazer escolhas. É preciso decidir qual lado você vai estar. Você vai estar do lado de Jesus, do lado do bem, do lado de Deus, ou você vai estar do lado de Satanás, do lado do mal, do lado do diabo. Lembrando que o que está em jogo aqui não são alguns anos de vida, mas toda uma eternidade. Aonde você vai escolher passar a eternidade? Deus é um Deus eterno. Você foi criado para a eternidade. Você não existiu desde sempre. Você tem um ponto de partida e a partir dali você foi criado para a eternidade. Deus não tem ponto de partida. Ele sempre existiu, porque Ele é. Se você foi criado para a eternidade, não tem como você se afastar de Deus, você zombar de Deus, você negar a Deus e simplesmente não ter a eternidade afastado desse Deus que te deu tantas oportunidades para você aceitar Ele na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. É chegada a hora de fazer a escolha. É chegado o momento. Não tem outro caminho. A própria palavra diz lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os caminhos levam a Deus, certamente. Entretanto, o único caminho que leva à vida eterna é Jesus. Os outros te levam para a ira do Senhor. Que você faça a escolha correta, não pautada nos seus olhos, mas que você faça a sua escolha pautada nesse amor, para que você possa ganhar a salvação, a redenção e a justificação através de Cristo Jesus. Abra o teu coração, abra a tua vida, abra a tua mente. Estão querendo te enganar. Muitos de nós estão avisando que a verdade está diante dos teus olhos. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e ganhe a justificação, a amizade com Deus e a vida eterna. Deus te abençoe.